Oi, queridos, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Vamos esperar o pessoal chegar pra gente iniciar. E aí, como vocês estão? Já separa a Bíblia, já se organiza, chama a galera, chama todo mundo aí que a gente já vai começar, tá bom? Bom, a gente vai começar orando, né? Vamos iniciar orando para que o Senhor fale conosco, para que tudo que for falado aqui nesta noite seja de encontro com o nosso coração, né? Que o Senhor gere mudança em nós, em nome de Jesus. Que tudo que seja feito para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Então, vamos lá, vamos orar, baixa a cabeça, fecha o olho, fica à vontade. Fale com o Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, esse grupo, esse momento. Pedir que a Tua graça e o Teu amor venha sobre nós, Deus. Fala conosco, Senhor. Fala na intimidade do nosso coração, Deus. Que tudo que essa mensagem venha trazer para nós seja, assim, impactante e gere mudança, Pai. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém? Bom, eu trouxe um texto aqui. Deixa eu sentar aqui na ponta. Eu trouxe um texto que a gente vai falar um pouquinho sobre cuidado, sobre empatia, sobre estarmos juntos uns com os outros, tá? Eu vou ler, tá lá em Romanos 15. Eu vou ler ele inteiro, tá? Pra gente iniciar. Esse texto, ele fala do dever de cuidar uns dos outros, né? De estarmos apoiados uns nos outros. E ele, para dar tempo de vocês abrirem de novo. Para quem chegou agora, nós já oramos, já conversamos um pouquinho. E agora a gente vai iniciar, tá? Então é lá Romanos 15, nós vamos ler do 1 até o 6, tá bom? Eu vou ler aqui. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo, pelo contrário. Como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultam cairão sobre mim. Porque tudo o que está na Escritura foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência. E de coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, e eu queria enfatizar esse, tá? Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude a viver bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem a Deus, o Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria falar com vocês sobre recepção, sobre cordialidade, sobre cuidado, sobre... como que eu falei a palavra? Me fugiu a palavra que eu tinha separado na cabeça que fugiu. Sobre estar disponível para as pessoas e cuidarmos uns dos outros, né? Diante de todas as necessidades, né? Nós, diante dessa pandemia, nós vivemos um turbilhão de situações, né? Nós já fomos ao ápice, até a alegria, tristeza, gozo, todo o processo. E ainda passaremos por um sério momentos íntimos e pessoais, né? Então, nesse momento é de cuidarmos uns dos outros, né? De estarmos disponíveis uns para com os outros. A palavra que eu queria dizer, me ajuda, qual foi a palavra que eu disse? Ai, meu Deus.
Eu vou lembrar, queridos, eu vou lembrar, uma hora eu lembro. Recepção. Recepção. É isso. Recepção é a palavra. Estarmos disponíveis para recepcionar as pessoas, né? As pessoas vêm até nós, independente pessoal, rede social, independente de que seja, de que forma seja. Mas nós estarmos disponíveis para receber, recepcionar essas pessoas com amor, com cuidado, né? Que sejamos aqueles que sabem cuidar muito bem, que sabem ser bons anfitriões na palavra, no olhar, no gesto, no cuidado, no carinho, né? Então seja um bom recepcionador, né? Vamos fazer um curso, né, de recepcionista. Então saiba receber bem as pessoas, com o seu toque, com o seu olhar, com o seu cuidado, né? Seja empático com as pessoas nos momentos difíceis. Então eu deixo para vocês esse texto e a gente vai seguindo aí, tá? Então dá um oi para todo mundo. Seu João, Vini, glória a Deus, o Vinícius saiu de casa. Dona Ângela, o Anderson, quem mais? A Shirley, Guilherme, o Gui. Ele foi o primeiro, né? Foi o Guilherme, irmão do Fernando, foi o primeiro a chegar. Gi, Bel, Li, Tico, vi uma galera. Se eu esqueci alguém é porque eu não prestei atenção. Mas é isso, tá? Agora eu vou passar pro pastor para ele dar início à palavra. Mas sejam bem-vindos, amamos vocês e vamos lá, né? Deus abençoe. boa noite, queridos, a paz. Vou colocar meu celular aqui no mudo por causa que eu tinha esquecido, senão alguém me grita aqui. Aqui não perturbe. Outra coisa que eu esqueci, os pedidos de oração. Esqueci de falar. Pode ir colocando aí os pedidos de oração. E Boa noite a todos, espero que esteja bem com todos vocês. Se você puder, coloca aí, compartilha aí para os seus amigos, para que essa palavra, para que a nossa igreja, para que o Jesus Cristo possa chegar no maior número possível de pessoas. Nós começamos essas lives aqui no intuito de ser primeiro só o grupo da igreja, um grupo fechado para as pessoas que participam dos grupos de apoio, só que ela está tomando uma proporção maior, né? Tá chegando em muitas pessoas, então que você compartilhe aí para que as pessoas possam estar junto conosco neste momento. Amém? Só queria estar lembrando os amados que nós estamos nessa nova série. A série é Fruto do Espírito. Semana passada nós iniciamos com o tema amor, primeiro fruto. E o fruto que hoje nós vamos compartilhar é o fruto alegria. Queria cantar aquela musiquinha, né, do Padre Marcelo Rossi, mas como eu sou péssimo em canto, a alegria está no coração. Meu Deus. Como eu sou péssimo, né? O Tico poderia estar aqui para cantar, ou o Fernando, ou a Audrey, ou alguém que saiba cantar, mas como não estão... Quem sabe? Quem sabe Um um dia nós vamos estar aí juntos fazendo uma live, todo mundo junto. Amém? Então vamos lá para o nosso estudo de hoje. Queridos, quando a palavra felicidade, quando nós falamos de felicidade, o que pode vir na nossa mente? Você parar para imaginar o que me faz feliz. Então a palavra felicidade pode ser uma viagem, vou fazer uma viagem, eu vou ficar feliz. A palavra felicidade pode ter o efeito na nossa vida de conquistei algo, conquistei um bem material. A palavra felicidade pode trazer na nossa vida também uma festa, né? Tive uma festa onde foram os meus amigos, cantaram parabéns para mim. Então quando nós falamos de felicidade, ela pode ter o intuito de muitas coisas na nossa vida, de conquista, de tudo, né? Por quê? Porque todos querem ser felizes. Se eu for perguntar aqui, quem nessa noite aqui que está assistindo esse grupo, essa live, quer ser feliz? Todos vão falar, eu quero. Ninguém fala, não, eu quero ser triste. Não, queridos. Todos nós queremos essa felicidade. E o que nós fazemos? Fazemos dela muitas vezes um projeto de vida.
investimos tempos atrás da nossa felicidade, investimos dinheiro atrás da nossa felicidade, investimos nossos sonhos atrás dessa felicidade. Então, toda essa felicidade que eu falei, tudo que eu falei, são felicidade que é baseada no quê? Em circunstâncias. Nós vamos ser felizes se acontecer isso. Se eu viajar, se eu conquistar algo, se eu atingir os meus objetivos, se eu realizar os meus sonhos, aí sim eu serei feliz. Essa felicidade, então, ela é baseada no quê? Em circunstâncias. Mas o que acontece muitas vezes quando essa circunstância sai do nosso controle? Quando o brinquedo quebra para a criança, quando o brinquedo quebra, quando nossos amados morrem, quando muitas vezes a saúde ela já começa a ficar frágil em nossas vidas, quando o nosso dinheiro é roubado, ou quando o nosso dinheiro acaba, né? Então, se nossa vida é baseada nessas circunstâncias, se a nossa felicidade é baseada nas circunstâncias que nos envolvem, então quando isso acaba, porque é momentâneo, quando essa felicidade acaba, foi-se embora toda a nossa felicidade. Então, em contraste, até coloquei aqui, quando a festa acaba. Quando a festa acaba, né? Vamos raciocinar. Você tem uma festa, você se prepara, você convida seus amigos, você chama, você aluga o salão, você compra aquele monte de comida e é aquela noite toda, só que uma hora a festa acaba. Então você estava super feliz ali naquela noite, na sua festa. Só que chega um momento e fala, pô, a festa acabou. Os convidados foram embora, você já abriu os presentes e no outro dia acabou aquela felicidade. Por quê? Porque a felicidade ela é algo momentâneo. Mas só que hoje o estudo que vamos compartilhar aqui envolve o quê? A alegria. A alegria ela vai em contraste com a felicidade. Por quê? Porque a alegria, a felicidade, ela depende de algum acontecimento, mas a alegria, ela é gerada no nosso coração através do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que é um fruto do Espírito, a alegria. Então vou estar pedindo o texto base que nós vamos usar hoje, está lá na carta de Filipenses. Por que a carta de Filipenses, Danilo? A carta de Filipenses é a carta da alegria. É a carta que é retratado a alegria de uma igreja que passava por muitas dificuldades, uma igreja que estava em uma região que era uma região pobre, que é a região da Macedônia, uma igreja que passou por diversos desafios. Então o apóstolo Paulo, ele na prisão, ele escreve uma carta direcionada para a igreja de Filipos, e a carta que é conhecida como a carta da alegria. Você está pedindo para Dani ler, então, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Nós vamos ler outros versículos, só que esse nós vamos iniciar com esse. Filipenses 4, 4. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. A versão NVI, é que a Dani está na NTLH, hein? Ela vai falar, alegre-se no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Então a alegria, queridos, né, é algo que nós temos devido ao nosso estilo de vida. Por quê? Porque nós vivemos com Cristo. Então a nossa alegria, quando nós temos esse fruto no nosso coração, ela não será baseada em circunstâncias. Ela será baseada na nossa fé, por ter Cristo morando dentro de nós, através do seu Espírito. Então, a alegria gerada pelo fruto é uma alegria que nós podemos chamar de extraordinária. Por que extraordinária? É extra porque é fora, além, né, que quer dizer é extra, fora, além de alguma coisa, e ordinária quer dizer o que? Comum, regular. Então, extraordinária quer dizer fora do comum. Então, a nossa alegria, queridos, gerada pelo Espírito Santo, é uma alegria fora do comum, além de qualquer expectativa. Então essa alegria fora do comum, como Danilo, você pode dar um exemplo? Muitas vezes, queridos, nós estamos vivendo diversas coisas na nossa vida, coisas que poderiam nos levar a chorar,
coisas que poderia nos levar a uma depressão, coisas que poderia nos levar a desistir. O que faz nós, cristãos, com o fruto do Espírito gerado em nossa vida, a não se abater diante das circunstâncias? É a alegria. Essa alegria extraordinária. É a alegria de quando as pessoas olham para você e falam assim: como ainda essa pessoa estar alegre? Era a alegria que Paulo transmitia através da carta de Filipenses, e é o mesmo Paulo que escreve lá em Gálatas 5:22 do fruto do Espírito. Então, como que um homem preso, igual Paulo ele estava preso aqui já fazia mais ou menos uns 30 anos de ministério. Então você para e pensa, fala assim: pô, o Paulo ele caminhou por 30 anos pregando as boas novas de Cristo, já estava idoso. Naquela época as pessoas não viviam tanto como vivem hoje, já estava idoso, encarcerado, preso por estar pregando o Evangelho. Estava ali já no fim da sua vida. Paulo ele pensava que já ia morrer naquele momento, que tanto é que ele fala que o viver para mim era lucro, o morrer para ele era lucro, o viver era Cristo. Ele vai falar isso no capítulo 1 de Filipenses. Então Paulo é uma pessoa que está ali pensando que já vai morrer, ter trabalhado por 30 anos no ministério. E o que leva esse cara, né, esse homem, escrever uma carta de encorajamento? O que leva Paulo a escrever essa carta para os filipenses falando: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegre-se. Se você for ler a carta de Filipenses, o termo alegria é dito nessa carta, em 4 capítulos, pelo menos em 16 ocasiões. Então, por isso que ela é chamada a carta da alegria. Então, é esse sentimento que a alegria ela faz dentro de nós. Muitas vezes todos poderiam falar: pô, Paulo, tá alegre porque você está preso no escuro, com fome, passando uma necessidade, a ponto de ser morto pelo Evangelho, e você ainda estar alegre com o Senhor? Muitos de nós, queridos, já tinham desistido da caminhada por muito menos do que Paulo passou. E Paulo passou uns bons bocados. Então é essa alegria extraordinária, é essa alegria que nós temos que vivê-la e transmiti-la. Então a alegria ensinada, né, em um mundo de pessoas iguais, eu até escrevi aqui: a alegria extraordinária se destaca. Porque as pessoas elas buscam o quê? Buscam a felicidade a qualquer custo. As pessoas buscam a felicidade. Eu sempre, quando eu estou aconselhando um casal, eu pergunto para o casal: você quer casar para quê? Aí eu falo: eu quero casar para ser feliz. Mas não, quando você casa, você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. Esse que é o sentido do casamento. Então você vai casar para fazer o outro feliz. E muitos querem casar para sentir a sua própria felicidade. Aí é onde o quê? Que se frustram e acaba não dando certo muitas vezes o casamento. Então a felicidade é algo que é vivido na circunstância. É algo que vai encher o nosso ego. Agora a alegria não. A alegria é algo que sai. A felicidade ela vem de fora para dentro, para nos encher. Agora a alegria extraordinária gerada pelo fruto é algo que nós já estamos cheios e sai para fora para transbordar aos outros. Então a alegria ensinada na Bíblia, muitas vezes nós podemos até chamar ela de quê? De teimosia. Por quê? Porque às vezes a vida da pessoa está dando errado e a pessoa está alegre. Você vai vendo e fala assim: pô, mas como? Como que Paulo estava alegre, queridos? Que cara teimoso. O cara apanha, o cara é expulso, o cara é mordido por cobra, o cara tem naufrágio, o cara é espancado, o cara é humilhado, o cara está preso, ainda está alegre. Então o cara é teimoso, né? Mas não é algo que é circunstancial. É algo que é feito pelo espiritual, pelo próprio Espírito gerado dentro do coração de Paulo, que é o que gera dentro de nós através da fé em Cristo Jesus. Então, essa alegria ela nos leva ao quê? Quando todo mundo está querendo desistir, nós estamos alegres e continuando. Então, a falta de alegria em nós, quando nós cristãos temos a falta de alegria, ela até funciona como um ato de contra-evangelização. Porque a marca mais forte do cristão
O amor é alegria. Por quê? Porque ele tem aquela alegria de que ele não era merecedor e foi alcançado por Cristo, foi perdoado, foi restaurado, foi mudado. Então às vezes você vê que o povo às vezes chama os crentes até de bobo. Esses crentes é tudo bobo, ri de tudo, acha graça das piadas sem graça, acha graça das piadas até do Tico. É muito engraçado. Então, por quê? Porque nós temos uma forma de viver, nós se alegramos com pouco, queridos. Eu sempre falo que toda reunião da igreja muitas vezes acaba em coxinha, hot dog e dolly. Pra tu ver a alegria, rico não, rico quer fazer toda aquela festa, toda aquela estrutura, todo aquele esquema. A gente não, cada um leva lá um pão com patê, um bolo agora da Bolos do Pai, e uma dolly limão que eu gosto, e a gente tá alegre, tá rindo. Por quê, queridos? Porque a alegria, ela é uma forma, não é uma forma circunstancial, nós vivemos ela porque nós temos o entendimento do qual quem nos alcançou. Então, a falta de alegria é um ato de contra-evangelização. Então, é daquele crente carrancudo que só vive resmungando, parece aquele cachorro lá, o rabugento do desenho animado, só fica reclamando de tudo, só fica questionando, ai vida, ai azar. E não é isso, queridos. A alegria, ela tem que o quê? Ela tem que, como que é a palavra? Transpadecer. Como que é a palavra? Paloma não está aqui para me ajudar. Hoje eu tô devagar. Então, ela precisa o quê? Ultrapassar qualquer barreira. A nossa alegria, ela o quê? Ultrapassa qualquer barreira, queridos. Eu falo assim, mas como, Danilo, você está alegre diante de tudo isso? Porque o maior tesouro que eu tenho está aqui dentro, que é o Espírito. Amém, queridos? Então, para que a alegria seja protagonista, o que é o protagonista? É o destaque. Para que essa alegria seja um destaque na nossa vida, que as pessoas olhem para você e falem assim, caramba, que pessoa alegre. Quer ver o exemplo? Abel. Quem conhece Abel aí vai saber. Abel vive rindo. Né? Até quando ela estava sem dente, ela ria. Agora não, ela tá com os dentes bonitinhos. Mas ela sabe. Então o maior exemplo é Abel, queridos. Quem conhece Abel sabe. Abel às vezes ela tá passando por diversos problemas, mas ela tá alegre, tá rindo, tá chamando os outros de bagaceira. Por quê? Porque é o estado de espírito dela, é a alegria. Então, queridos, transparecer, Tico, acho que é isso aí mesmo. Isso. Então, queridos, essa alegria, ela precisa ser protagonista na nossa vida. As pessoas podem falar assim, qual é o destaque? Fala, que pessoa alegre, que povo alegre é esse? O que esse povo tem que eles comemoram tanto? Bom, a salvação. E é gratuito. Por isso que nós ficamos alegres. Então, Paulo, diante da carta de Filipenses, como eu estava dizendo, ele vai dando, né? Se você for ler, acho que foi no mês de janeiro, foi no mês de fevereiro, nós fizemos um estudo aos domingos da carta de Filipenses, um estudo do qual a gente foi passando, né, pelo livro de Filipenses, falando sobre alegria. E Paulo, ao longo desse livro, se você tiver oportunidade, se você tiver de quarentena aí, que você não está trabalhando, não está estudando, para e pega, lê a carta de Paulo aos Filipenses, 4 capítulos, rapidinho você lê. Você vai ver que como ele encoraja as pessoas a ser alegres. Ele dá as duras no meio da carta, mas ele encoraja as pessoas a ter alegria. Então, como que nós podemos pegar esse exemplo de Paulo aqui na carta de Filipenses e aplicar em nossas vidas? Então eu vou estar pedindo para a Dani estar abrindo lá em Filipenses 3 agora. Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao 14. Lê nessa aqui, Daniel. Deixa eu pegar. Lê aqui numa versão que é mais parecida do que a que todo mundo tem. A Dani gosta da NTLH, mas eu não gosto. Vamos ler aqui. É NVT essa, não é NVI. Mas a NVT é bem parecida. É qual, amigo? Filipenses 3, versículo 12 ao 14. Posso ler? Pode. Do 12 ao 14, não? Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim para conquistar esta perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso,
esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, né? Você vai ver Paulo ele se compara. Hoje a gente trancou ele. O Paulo aqui ele faz um retrato sobre uma corrida. Naquela época que vivia baseado nas Olimpíadas da Grécia Antiga, era muito atuante na filosofia, era muito atuante no dia a dia das pessoas. Então era comum ter exemplo baseado nas corridas, nos esportes olímpicos. Então Paulo ele fala, né, ele se baseia em uma corrida, como ele estivesse em uma corrida. Então ele não olha para trás, ele vai se esquecendo o Paulo que ele era. Se você for ver, Paulo, for ler o capítulo inteiro, ele vai ver que ele vai falar que ele era um homem notável dentro da seita dos fariseus. E também ele era um do qual perseguiu a Cristo. Então ele vai se esquecendo de tudo que ficou para trás e vai prosseguindo. Então o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês, para que a alegria em vocês, em nós, seja protagonista, é: supere a si mesmo. O primeiro obstáculo que nós precisamos passar para ter alegria, queridos, é superar nós mesmos. As nossas murmurações, os nossos questionamentos, a nossa falta de contentamento. Então nós precisamos superar o quê? Essas barreiras que nós mesmos colocamos em nossas vidas. E essas barreiras são prejudicial, porque quando nós vivemos uma vida sem contentamento, Paulo aqui também ele vai dizer que aprendeu a viver contente em qualquer circunstância. Então quando nós não aprendemos a viver contente em qualquer circunstância, vai gerar o quê? Vai gerar uma murmuração na nossa vida. Essa murmuração já é baseada numa incredulidade. Então já gera um afastamento de Deus, gera um afastamento desse fruto da alegria em nossas vidas. Agora, quando nós queremos que essa alegria seja protagonista da nossa vida, nós precisamos superar essas barreiras, superar também os nossos medos, que muitas vezes nós temos medos, receios do que pode acontecer. É a confiança, querido. Supere os seus medos. Você tem medo de quê? O que tem causado medo na sua vida? Coloque diante de Deus. Supere os seus medos. Basta cada dia o seu mal. Então às vezes a gente fica, como que eu posso dizer? A gente fica sofrendo por véspera. Então basta cada dia o seu mal, queridos. E o que também você precisa superar? As suas limitações. Limitações o quê? Que você mesmo coloca. Nós colocamos as limitações em nós. Porque se você parar para raciocinar, ninguém nasce perfeito. Não é verdade? Ninguém nasce doutor. Você é toda que etapas. Então se você entra no primeiro ano de uma escola de medicina, você não vai fazer uma operação. Você é limitado. Então você vai buscar o quê? O aperfeiçoamento. Você vai buscar aprender, você vai buscar ser um pouco melhor. Então você deixa de ser limitado, você sobe um degrau. E quando você sobe esse degrau, você vai olhar que você é limitado para outra coisa. Então você vai o quê? Superando as suas limitações para essa alegria seja protagonista na sua vida. Agora se você acomodar, eu não consigo. O pior derrotado é aquele que não quer lutar, queridos. O pior derrotado é aquele que nem para a guerra vai, já entrega tudo. Não, nós precisamos lutar. Lutar pelos nossos sonhos, lutar pelos nossos objetivos, mas diante de Deus, diante da vontade de Deus em nossas vidas. E se acontecer ou não, vai ser a nossa alegria. Alegria tanto no sofrimento como tanto na diversidade como na conquista. Então nós precisamos o quê? Primeiro ponto, supere a si mesmo. Não fica embarreirado em ti. Existem pessoas que têm grande potencial que está escondido. Potencial de quê? Potencial para aquilo que Deus te chamou. Danilo, para que Deus me chamou? Não sei, queridos. Mas pergunte para Ele. Vai lá que Ele vai te mostrar. Pede para Deus, fala, Senhor, me leve aonde que o Senhor quer que eu vá. Segundo ponto, não viva baseado no passado. Como Paulo ele disse aqui no versículo, não olhe para trás. Deixe para trás tantas conquistas,
Pô, mas eu conquistei isso, como que eu vou abrir mão disso? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, estudei isso, estudei aquilo. Ah, eu fiz isso para tal pessoa, eu ajudei tal pessoa. Queridos, deixa para trás todas as suas conquistas. Prossiga para o alvo. Muitas vezes nós estamos presos naquilo que nós conquistamos, só que aquilo naquela época foi boa, só que hoje pode ser um atraso na nossa vida. Então não vive baseado no passado. Ah, mas eu já evangelizei milhões. Quando? No passado? Não vive baseado em conquista do passado. Evangelize milhões a partir de hoje. Ah, mas eu já cansei de ouvir as pessoas falando: ah, mas eu já fiz muito pela obra. Não fez nada, Jesus morreu e você ainda não morreu pela obra. Então, as pessoas vivem baseada no passado, vivem baseada em experiências antigas, queridos. Então, deixe para trás as suas conquistas. E também precisa deixar para trás o quê? As suas feridas. Então não tem como a alegria ser protagonista na sua vida se você não tem um coração perdoador. Como eu falei semana passada, quando eu estava falando do amor. Não tem como a alegria ser protagonista na sua vida se você ficar baseado nas feridinhas que as pessoas causaram diante de você. Nas barreiras que foi ocasionada por pessoas e muitas vezes gerou uma ferida. E você deixou aquela ferida aberta. Precisa cicatrizar, queridos. Precisa de cura. Então, se nós não deixarmos para trás tanto as conquistas quanto as feridas, dificilmente a alegria vai ser protagonista na nossa vida. Então nós precisamos olhar e prosseguir. Terceiro ponto aqui, o versículo 14. 3:14, é isso? É. Pode ir. Uhum. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então, para que a alegria seja protagonista em nossas vidas, nós precisamos o quê? Superar nós mesmos, foi o primeiro ponto. Nós precisamos não viver baseado no passado, deixando para trás tanto as conquistas como as feridas. É como um jogador de futebol. Ah, o cara, eu fui campeão há 5 anos atrás. Se você não for campeão agora, não adianta de nada. Ficou para trás. Ficou para trás das suas conquistas. Vive o hoje. Ah, eu fui eliminado, eu perdi há 5 anos atrás. Eu perdi o pênalti da final. Tem outro pênalti hoje, queridos. Esquece a ferida lá que você perdeu. Vai lá, bata o pênalti, faça o gol. Então esse não vive baseado no passado. E o terceiro prossiga para o alvo. Você tem que saber, queridos, o que um corredor faz. Que o Paulo estava dando exemplo de um corredor. O corredor, ele sai da largada para a chegada. E não importa o que aconteça no meio do caminho. A gente sabe que um maratonista, ele vai correr ali em torno de 42 quilômetros. Muitas vezes, diante dessa maratona, ele não vai pegar só terreno estável. Ele não vai pegar diante dessa maratona só terreno, como posso dizer, plano, suave. Não. Ele vai pegar muitas vezes algumas ladeiras, algumas subidas que vai ser necessário o quê? Um pouco mais de esforço. Vai ter que superar. Muitas vezes ele vai enfrentar uma dor, uma contusão no meio do caminho, e ele vai ter que continuar correndo mesmo machucado para chegar ao alvo. Muitas vezes ele vai encontrar ventos contrários, mas ele vai continuar correndo. Assim somos nós, queridos. Para que a alegria seja protagonista na nossa vida cristã, muitas vezes nós vamos encontrar algumas ladeiras. Ladeiras que você vai olhar o tamanho e você fala: não é possível, eu não tenho força, eu não tenho fôlego para subir isso. Muitas vezes vamos sentir as dores, as contusões, falar assim: pô, como que eu vou subir essa ladeira se o meu pé já está doendo, o calo já criou bolha, estou querendo desistir. E na hora que eu estou querendo desistir aparece uma ladeira. Vai aparecer, queridos. E muitas vezes nessa ladeira, nós subindo essa ladeira com o pé cheio de calo, ainda pode vir um vento contrário. Algo para te atrapalhar ainda, a dificuldade. E você olhar para um lado e não ver solução, e você muitas vezes
voltar para onde você saiu, tá mais perto para onde você quer chegar. Só que Jesus, que Paulo fala? Continue, prossiga para o alvo. Nós precisamos continuar, querido, a corrida que é proposta por Deus. E nós vamos chegar uma hora. Por mais difícil que seja o caminho, nós vamos prosseguir. Então, a certeza da premiação faz o quê? Faz com que o indivíduo corra. Por que o indivíduo ele quer correr todo machucado? Porque ele sabe que se ele conseguir ultrapassar os limites dele e conseguir chegar lá, na chegada, na premiação, vai ter um prêmio para ele. Vai ter uma conquista para ele. Conseguir finalizar. Eu consegui chegar. Então ele corre no objetivo dessa premiação. Porque o prêmio ele sempre estará na linha de chegada, não na linha de partida. Então, queridos, se a alegria não está sendo o protagonista da sua vida nessa noite, lembre-se, você precisa continuar correndo. Porque o seu prêmio está lá na linha de chegada. Se você continuar parado, você não vai chegar. Se você voltar, você não vai chegar. Você precisa prosseguir, mesmo com calos, mesmo com ladeiras, mesmo com ventos contrários, mesmo quando a chegada parece que está longe, mas continua prosseguindo para o seu alvo. As dificuldades virão, mas o alvo está lá, o prêmio está lá, na linha de chegada. E o prêmio se chama Jesus. Então prossiga para o alvo, queridos. Prossiga para o alvo. Então, muitas vezes a corrida vai nos deixar exaustos, mas precisamos sempre continuar. A gente precisa saber uma coisa, queridos, para que nós tornamos bons cristãos. Quando que a alegria ela vai ser protagonista na nossa vida? Quando nós tornarmos bons cristãos, né? Não top, estou querendo dizer, mas pessoas boas, pessoas que praticam, né, a palavra de Deus, vive a palavra de Deus, vive Cristo, né, na sua vida, vive para Cristo. Então, nós precisamos o quê? Para tornar bom cristão, nós precisamos dessa dedicação. E Deus muitas vezes vai colocar essas provas na nossa vida para o quê? Para que possamos nos dedicar, para que possamos valorizar essa alegria. Imagine vocês, se tudo fosse moleza com Cristo, queridos. Já pensou? Tudo fosse fácil, nós não iríamos valorizar, porque nós não valorizamos aquilo que é gratuito, nós só valorizamos aquilo que custa. Então, o que vem fácil não dá valor. Todo mundo fala, né, um dito popular, que o que vem fácil as pessoas não dão valor. Começa a dar de tudo de mão beijada para os seus filhos, eles não vão valorizar. Por exemplo, muitas vezes tem o arroz, o feijão e o ovo na sua casa. O que vão falar? Pô, não tem nada para comer. Vai abrir o armário, pô, não tem nada para comer. Agora pega o mesmo arroz, feijão e o ovo, leva para uma família lá do sertão que estão com fome, ou aqueles pessoas que vivem na beira, os ribeirinhos, que muitas vezes na seca não tem o que pescar. Leva esse mesmo arroz e o feijão e o ovo para essas pessoas, que elas vão olhar e falar assim: que banquete. Que banquete. Então por quê? Porque é fácil, nós temos tudo fácil. Nós temos água, nós abrimos a torneira, nós temos água. Então muitas vezes não damos valor, gastamos água. Vai lá no sertão onde que não tem água, e a água que tem é só de cisterna, e muitas vezes essa cisterna você tem que andar quilômetros, encher um balde d'água e levar na cabeça até a sua casa, porque é seca. Essas pessoas valorizam cada gota d'água, queridos. Por quê? Porque não é fácil. Então assim é a alegria que vem. A alegria que vai nascer dentro de nós através do fruto do Espírito. É uma alegria que nós entendemos que não é fácil conquistar. Só que ela é de graça. Dá para entender? É só você ir até Cristo. Mas para ir até Cristo, muitas vezes nós vamos encontrar essas barreiras. Nós vamos andar com Cristo nessas barreiras, e Cristo sempre estará ao nosso lado. Então, para que nós tornamos bons cristãos, que eu estava dizendo, nós precisamos dessa dedicação. Da mesma forma como eu falei do médico. O médico ele vive, um mecânico ou qualquer outra profissão.
é só com a prática. Então, como você vai ser um bom cristão, como que essa alegria vai ser protagonista na sua vida? Você praticando a alegria, você se alegrando nas pequenas coisas, se alegrando nas conquistas dos outros, se alegrando naquilo que você tem hoje. Por quê? Porque você vai entender que aquilo que você tem é o melhor que Deus está te dando. Amém, queridos? Agora o quarto e último ponto para que a alegria seja protagonista na nossa vida, está pedindo para a Dani estar lendo ali novamente, Filipenses capítulo 3, versículo 7. 3. Versículo 7. Pode já. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora eu considero insignificantes por causa de Cristo. Então, Paulo, ele vem, se você for ler lá no começo do capítulo, ele vem falando um monte de coisa que ele era. Então ele vai falar: eu considerava que essas coisas eram valiosas, mas não tem valor algum. Então, para a alegria ser protagonista na nossa vida, queridos, nós precisamos o quê? Não olhar para si. Se você tem um olhar só para você, você nunca estará satisfeito. Seu João está dormindo. Dá um grito aí, pode ser o estilo Silas Malafaia. Fala assim para ele: desperta tu que dormes. Ai. Seu João! Então não olhe para si, queridos. Não olhe para a sua circunstância. Não olhe para você. A alegria que vem do Espírito é aquela que nos permite proporcionar algo relevante. Então, muitas vezes nós só satisfazemos com aquilo que vem para nós. Para quem me conhece sabe que eu sou um cara que eu me alegro muito nas conquistas das pessoas. Eu sempre falo, se eu for num velório, eu sou a pior pessoa para ir no velório, porque eu nunca choro. Eu não choro com coisa ruim, mas com coisa boa eu já choro. Qualquer coisinha boa que acontece na vida das pessoas eu já choro. Por quê? Porque eu me alegro com as conquistas das pessoas, mesmo que sejam pequenas conquistas. Só que aquela conquista traz uma alegria. Então, essa alegria, queridos, precisa ser algo que seja relevante. Foi que a Lilia colocou aí? Passa álcool aonde, Lilia? Eu não entendi. Também não entendi. Então, queridos, nós precisamos o quê? Não olhar para nós mesmos. Então, para que a alegria seja protagonista na nossa vida, olha o quê? Olha um todo. Que você sempre vai ter motivos para estar alegre. Só que nós muitas vezes somos egoístas. Assim não tá bom para mim, não vai estar bom para ninguém. E muitas vezes para estar bom para as pessoas, queridos, não vai estar bom para você. Ou você acha que quando Paulo escreveu essa carta deve ter sido ótima para a igreja de Filipenses. Tanto é que ela está na Bíblia, nós estamos usando ela hoje. Mas estava bom para o Paulo? Não estava. Estava encarcerado, estava preso. Não dava bom para ele. Mas o que ele falava? Porque você tossiu. Mas eu tossi não é por causa do coronga, não. Eu tossi porque a minha garganta arranha. Vai passar álcool. Tem álcool aqui, ó. Tem cachaça. Precisando que é água. Mentira, gente. É água que passarinho. Brincadeira. É água que passarinho não toma. Gente, é brincadeira, em nome de Jesus. Ela tomou a cachaça toda. Brincadeira, viu, gente? Eu nunca bebi nem quando eu era do mundo, né? Agora que eu sou crente, eu não vou beber, né? De repente alguém acredita aí. Então, a cachaceira da Igreja Lília. Então, a alegria que vem do Espírito, queridos, é aquela que nos permite proporcionar algo relevante. Por que algo relevante, queridos? Quer ver a satisfação na minha vida é quando eu consigo fazer algo que ajuda alguém. Eu esqueço dos meus problemas, queridos, porque aquilo é tão significante para mim que vocês não têm noção. Então, não olha para si. Se quer que a alegria seja protagonista na sua vida, não olha para si. Não olha para você. Não olha para o seu momento. Olhe para um todo. Amém? Concluindo aqui, o último versículo que eu vou pedir para minha assistente aqui de leitura ler, está lá na carta de Paulo também aos Romanos,
capítulo 15, versículo 13. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Deus, a fonte de esperança, os encham inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Vocês teve noção do que Paulo quis dizer aos romanos? Que deixa eu só ler aqui novamente aqui. Diz assim, é o 15, 13. Que Deus, a fonte do que? De esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositaram nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então esse Deus vai te encher de alegria, queridos, ao ponto de você transbordar. Essa alegria vem pelo quê? Que Paulo diz? Pela fé. E você vai transbordar pelo poder do quê? Do Espírito Santo que habita em você. Então é essa alegria, queridos, essa alegria extraordinária, que é o fruto do Espírito gerado em nós, em favor de nós, em favor dos outros. Amém? Então, essa alegria que antes nós vimos encerrando aqui, né, sobre o fruto do Espírito, a alegria, essa alegria que você possa viver. Você possa viver inteiramente alegre, porque Deus é contigo. Deus, ele te enche a cada minuto dessa alegria extraordinária. Amém? Então, queridos, antes de nós irmos aí para orar, encerrando com o pedido de oração. Nós não soltamos, ele fugiu. Ele abriu aqui, eu avisei antes, cara. É ele. Então, queridos, antes de encerrarmos aqui, eu queria lembrar os amados que a SEM continua, né, da mesma forma. Nós não estamos tendo cultos públicos, mas a igreja ela não está fechada. Lembre-se disso. Se algum de vocês que está assistindo essa live, lembre-se que a igreja ela está aberta. Ela não pode ter culto público, mas está aberta. Se você precisar de uma conversa conosco, se você precisar de uma visita, se você estiver precisando de algo que possamos te ajudar, nós estamos ativos. A igreja de Jesus ela não fecha, tá? Então você tem através dessa página, você tem todos os contatos que você pode chegar até mim, sim, até a Dani, ou deixar mensagem aí que nós vamos ver. Então, que possamos te ajudar de alguma forma que você esteja precisando nesse momento difícil. Ou buscar qualquer um dos irmãos, né? Também tem uns irmãos aí que você possa conhecer também. Então a Igreja de Jesus ela não está fechada, ela está atuante. Então o que você precisar pode contar conosco. Amém? Vamos para a oração. Dá um oi pra galera que entrou agora, tu consegue lembrar? Pra galera que chegou depois, aí eu vi que Douglas, Aline, Wesley, a Dona Graça, a Salete, a Tati. Então a galera que vai chegando aí. É que eu não consigo ver todos, tá, queridos? É que a gente é meio cegueta também. Então que se sinta aí abraçado por nós aí. É uma satisfação ter vocês conosco neste momento, cada um no seu lugar. Mas nós estamos todos juntos em Cristo Jesus. Muito bem lembrado, Fernando. Cara, muito bem lembrado. A gente tem o projeto Amar a Repartir e é um bom canal aqui de divulgação, né? E nós temos feito a distribuição de cesta básica para as famílias necessitadas, né? A gente tá tentando abranger um grupo de pessoas, né, que ainda não estão conseguindo passar ilesos pela crise. Foram afetados pela epidemia. Pelo Covid. Todos nós fomos, né? Mas a gente está tentando acolher essas pessoas com esse auxílio, com essa ajuda, né? Essa pequena, minúscula ajuda. Então, se você pode nos ajudar, hoje a gente tem buscado doações de leite, né? O governo, as escolas, elas estão doando uma cesta básica. A gente sabe que é pequena, mas já tem alguma coisa. Nós estamos arrecadando alimentos também. Se você puder colaborar com alimentos também,
Mas hoje a gente tá pedindo muito leite, né? Porque para quem tem criança a necessidade ela é grande. E produtos de higiene pessoal também, sabonete, creme dental, Então, essas coisas assim. Isso. Se você tem condição de participar conosco, né? Não é nem nos ajudar, é participar conosco desse projeto, doando um alimento não perecível, ou leite, ou produtos de higiene, né? Nós expandimos para você também esse desafio, né? É desafiador, mas o Senhor tem nos ajudado a ajudar, né? A partilhar o pouco que temos. E aí os pedidos de oração, se vocês tiverem alguns aí pedidos, vai mandando que eu vou ler esses daqui, tá? Elita e seu José, a dona Ângela pediu a respeito de saúde. Confirmem se eu tô falando certo, tá? Olália e Vera, eu acredito que seja Olália, eu fiquei lendo 2 vezes, mas eu acho que é Olália. Do seu João. E aí tem que agradecer, lembra que nós oramos pela vida do bebê Samuel, ser nascido, então um agradecimento que ele já tá bem, já tá massa. E a Lília pediu pra agradecer a Juliana, eu acredito que seja isso, Lívia, se é isso. Que ela tá agradecendo porque o resultado de Covid deu negativo. Amém. Então, basicamente é tudo saúde, né? Em agradecimento e pedido. Amém, queridos. Então vamos estar orando pela vida desses irmãos. Você pode estar conosco aí onde você está, orando em concordância aí para que a graça e a misericórdia de Deus cheguem nessas vidas. Amém? Veja só se é isso mesmo, confirmem se eu não falei nada errado, não comi bola. Amém? Então vamos orar. Feche seus olhos aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, queremos nessa noite agradecer a Ti, Pai. Agradecer porque Tu tem nos proporcionado, mesmo em meio à pandemia, nos reunir como igreja, compartilhar a Tua palavra, estarmos juntos como comunidade, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos essa noite. Te agradecemos também, Pai, pelas essas pessoas que foram alcançadas pela Sua misericórdia, foram curadas, Juliana, e também o bebê Samuel. Obrigado, Pai, porque o Senhor ouviu a nossa oração. Nós sabemos que o Senhor sempre está no controle. Colocamos diante de Ti, Pai, todas essas pessoas também que estão enfermas, que foi pedido hoje, Elita, José, Odália, Vera. O Senhor vai ao encontro dessas pessoas. Sim. Nós não sabemos qual tipo de enfermidades que eles têm, mas o Senhor os conhece. Que o Senhor possa nesse momento trazer algum tipo de conforto a eles, trazendo uma direção e uma sabedoria, Pai, e o entendimento que o Senhor também está no controle da vida deles, Pai. Eu oro, Pai, por todas as famílias, Senhor, que essa noite esteve aqui junto conosco, representada através dos seus familiares. Também aquelas famílias, Pai, que neste momento estão passando por algum tipo de dificuldade, Famílias que foram afetadas pela enfermidade, famílias que foram afetadas pelo desemprego, pelo qualquer tipo, Senhor, de dificuldade, Pai. Que o Senhor vá ao encontro, Pai, restaurando e ajudando cada um deles, Senhor. Nós oramos como igreja e como família. Te pedimos e te agradecemos, porque sabemos que Tu és um Deus fiel. Amém. Amém, queridos. Foi muito bom esse momento de estarmos reunidos aí. Eu nem lembro quantos grupos já foram dessa forma, eu já perdi as contas, mas se você perdeu algum grupo, se você perdeu algum culto, lembrando os amados que nós temos os cultos ao vivo pelo canal da igreja no YouTube, domingo às 7 horas, nós temos aqui também os grupos todas as terças às 8 horas. Se você perdeu algum grupo, se você perdeu algum culto, se você deseja rever novamente, só ir lá no canal da igreja, lá no YouTube, você procura lá Comunidade Evangélica Missional, que lá estará todos os vídeos, todas as lives, está lá também todos os cultos de domingo e todos os conteúdos para as crianças. Então, se você tem alguma criança ou conhece alguma criança e nesse tempo está sem ministração, sem nada, vai lá no canal da igreja e envia o link ou compartilha o vídeo para que a palavra possa chegar em todos. Amém? Amém. Falamos alguma coisa, Dani? Só isso. Então, queridos, Deus os abençoe.
Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cheio de alegria. E ó, use máscaras e vai passar. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. Tchau, Amo tchau. vocês, tá?